Olá, pessoal. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Eu tô pelo celular e pelo computador. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Mandem mensagem para mim, por favor. Olá, pessoal entrando. Manda uma mensagem se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor. Beleza. Nathalie, Lanayara, tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo nesse isolamento, meninas? Quem for entrando, dá um ok aqui. Vitor, tudo bem? Peraí que tem gente no grupo aqui. Luísio, tá ouvindo bem? Não sei se todas as pessoas mandaram solicitação. Eu aceitei quem eu vi. Tinha umas solicitações de umas pessoas que eu não conhecia e acabei excluindo, mas creio que nem todos da turma mandaram solicitação. Eu vou esperar entrar mais algumas pessoas, eu quero dar algumas informações importantes, tá bom? Mas vamos esperar a galera entrar, tá certo? Beleza. Deixa eu só mandar o link aqui para umas pessoas que estão perguntando. Venham, pessoal. Luiz, tudo bem? Vamos entrando, pessoal. Deixa eu mandar mais uma mensagem aqui. Tem algumas pessoas que não me mandaram solicitação e o vídeo não está aparecendo.
Rodrigo, tudo bem? Olá. Pessoal, deixa eu começar a dar umas informações para vocês, né? Eu acho que todo mundo está acompanhando as notícias, né, nos jornais, a situação do coronavírus, e ficou inviável de ter aulas presenciais, né? A gente sabe a situação que a gente está passando e não tem como a gente ter aula presencial com vocês por conta dos riscos, né? A gente sabe que nós jovens não temos tanta chance de morrer, né? A gente, a probabilidade da gente morrer com uma doença dessa é muito pequena, mas nós podemos transmitir aos nossos avós, aos nossos tios, à nossa vizinha grávida. Então, por isso que é importante a gente não frequentar as aulas nesse período, tá bom? Só um minutinho, respondendo aqui no grupo. E aí é o seguinte, né? Para quem está se perguntando se essa medida ela é autorizada pelo MEC, sim, ela é autorizada, né? Foi a única forma que a gente encontrou para fazer com que vocês não percam o conteúdo da aula. Não é para sempre, é só por esse período de paralisação. Não sabemos por quanto tempo esse período vai durar. Eu acho que vocês estão acompanhando as notícias, vocês viram que o Dória ele disse que qualquer outro, qualquer outra função que não seja essencial, como segurança e saúde, é para cortar. E aí a gente não pode, de jeito nenhum, dar aula, né? A gente não pode. Só um minutinho. Mandei solicitação, eu tô como Wagner Guilherme. Também não está aparecendo para mim. Henrique, olá. Não se preocupem, quem não conseguir entrar dessa vez, né? Tô vendo aqui que tem muitas pessoas que talvez não tenham Facebook, não estão conseguindo ver, mas não se preocupe que a gente vai disponibilizar esse vídeo depois. Smart. Só um minutinho. Foi. Wagner não está aparecendo também. E aí é o seguinte, né? Ao longo dessa semana vai ser uma experiência, né? Na verdade, em como dar aula online. Nenhum de nós fez isso em nenhum momento. Para mim vai ser uma novidade. Só que isso só vai funcionar se vocês tiverem disciplina. Se vocês tiverem muita disciplina, certo? Como que vai funcionar essas aulas online? Vocês têm acesso ao AVA, que é um ambiente virtual. Eu sei que algumas pessoas ainda estão com problemas. Todo mundo que me mandou o nome eu encaminhei para a secretaria e a secretaria falou que vai resolver o problema de vocês. Eu só peço paciência, porque nesse período de coronavírus está uma loucura, mas o problema vai ser resolvido. Vocês terão acesso ao ambiente virtual, tá bom? Lá no ambiente virtual existem pré-aulas, web-aulas e pós-aula, que são exercícios para vocês fazerem antes da aula e depois da aula, certo? E a web-aula funciona como um resuminho do que vocês veem na aula presencial.
Eu tenho acesso às pré-aulas e pós-aulas que vocês fazem. Eu sei exatamente quem faz essas pré-aulas e pós-aulas. Eu sei quanto tempo a pessoa ficou no portal e quanto tempo ela levou até para fazer cada exercício. E uma coisa que me preocupou bastante é que na aula de hoje, que é a aula 4 da unidade 1, nenhuma pessoa fez a pré-aula até o momento que eu tinha visto, tá certo? Que foi à tarde. Nenhuma pessoa. E eu preciso que vocês tenham essa disciplina de fazer certinho a pré-aula. Venham aqui, assistam a live com a aula, vejam a web aula do AVA e depois façam os exercícios da pós-aula, tá certo? Isso conta ponto para vocês. Lá no final do semestre, isso vale ponto, certo? Ninguém me perguntou ainda de prova, mas eu já vou responder. Prova vai depender do quanto durar essa paralisação. Se a paralisação ficar por 15 dias, que foi a primeira estimativa que a gente teve, as provas vão ocorrer normalmente. Se essa paralisação durar mais tempo, aí a gente não vai ter prova nesse momento, só vai ter prova quando a gente voltar, certo? Então, na verdade, tudo é incerto ainda. Tudo depende de como a doença vai se comportar no nosso país, né? Vocês estão me ouvindo bem? Certo? Posso começar com o conteúdo? Me deem um ok se vocês estão ouvindo bem, para vocês não perderem nenhuma informação do que eu vou falar. Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal, estão me ouvindo bem? Por favor, deem um ok aqui para eu começar. Joia! Vou pedir um favorzão para vocês. Como eu disse, tudo é uma experiência nessa primeira semana. Quero que vocês estejam aí com o PDF que eu mandei para vocês, que é uma aula, tá certo? Esteja aberto em algum computador. Quem não tiver um computador, só tem um celular, presta atenção no que eu vou falar, faz algumas anotações e depois abre a aula e compara, tá certo? E eu também falhei com vocês, eu devia ter mandado essa aula antes para essas pessoas imprimirem, né? Quem não tem um computador e um celular em casa. Eu falhei com vocês. Semana que vem não vai acontecer isso. Eu vou mandar antes. Eu só pensei nisso quando eu estava entrando na live. Então, semana que vem isso não vai acontecer. Vou mandar bem antes para quem não tem um computador em casa poder imprimir para rabiscar, né? Então, vou dar uns minutinhos. Abram aí a aula que a gente vai começar. Gente, alguém tá falando assim pra mim no grupo, ó. Libera as mensagens da própria live para poder te responder. Eu tô vendo a resposta de vocês. Beleza, então vamos começar. Abre lá na aula, no segundo slide, que a gente vai falar sobre trigonometria agora. Todo mundo está com o slide? Então vamos lá. Vamos só relembrar o que a gente viu até agora, antes da paralisação. Na primeira aula, nós vimos a definição de função. Nós vimos função constante, função de primeiro grau, certo? Aprendemos como construir o gráfico, como identificar uma função de primeiro grau, como identificar uma função constante, como encontrar a raiz dessa função. E aí, na segunda aula, nós vimos função quadrática, que é a função de segundo grau, certo? Vimos o que tanto? Vimos Bhaskara para encontrar as raízes dessa função
Aprendemos a identificar se essa é uma função com a parábola para cima ou para baixo, certo? Aprendemos a identificar também que as funções de segundo grau, ou elas podem ter duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais e iguais, ou não ter raízes reais, certo? Tudo isso a gente viu. Na terceira aula, nós aprendemos sobre função exponencial e função logarítmica. A função exponencial e logarítmica, se vocês lembrarem, se vocês quiserem abrir o caderno aí de vocês, vocês vão ver que ela tem um formato também muito peculiar, tá certo? A função exponencial, ela sempre corta o gráfico no ponto 0,1. E a função logarítmica sempre corta o gráfico no ponto 1, 0. Agora chegou a vez da gente trabalhar com a função trigonométrica, certo? Trigonometria, lembrando lá do ensino médio, né? A função trigonométrica, a gente começa com o estudo da trigonometria. Trigonometria é o estudo das funções, das figuras de triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Quem está com o slide aberto vai perceber que na figura, esse triângulo ABC, ele tem um quadradinho embaixo com um pontinho. Essa é a forma que a gente identifica um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo, ele tem três lados, certo? Tem a hipotenusa e os dois catetos. A regra para você identificar quem é a hipotenusa é sempre olhar para o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, e você olha quem está na frente dele, certo? Sempre olha quem está na frente. A parte que estiver na frente é a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. E tanto faz. Os dois são catetos. Um não é cateto alguma coisa e o outro é cateto outra coisa. Não, são catetos, tá bom? Então, a hipotenusa você identifica sempre olhando para frente do ângulo reto e os dois lados restantes são chamados de catetos, tá bom? E aí na figura também dá para ver que tem um ângulo alfa, que pode ser qualquer ângulo, tá certo? Existem 6 relações trigonométricas, só que a gente vai ver as principais, que são as 3 principais, tá bom? A primeira é o seno, a segunda o cosseno e a terceira a tangente. Dá uma olhadinha lá na figura, quem estiver com o slide aberto, tá falando assim, ó, seno de alfa, B sobre A. Quem é B? B é o cateto oposto e A seria a hipotenusa. Então, a relação trigonométrica do seno de algum ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é cateto oposto? Novamente, você olha para o ângulo. Quem estiver na frente daquele ângulo é o cateto oposto, certo? Então, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Deixa eu só responder que alguém tá mandando aqui no WhatsApp. Só um minutinho. Aí o Wagner foi. Wagner, apareça. Beleza. Joia. Então, o seno de um ângulo é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Agora a gente vai para a segunda relação trigonométrica, que é o cosseno. O cosseno, dá uma olhadinha no slide, tá assim, C
sobre A. Quem é C? C é o cateto adjacente. Cateto adjacente é o cateto que está junto com o ângulo. Oi, Wagner. E aí, olhando na figura, vocês podem perceber que você tem o ângulo alfa. Cateto adjacente é o cateto que está junto com aquele ângulo, tá certo? Então, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tem outra coisa que eu vou precisar consertar. Na verdade, é a gente entrar um pouco antes, porque tá atrapalhando demais as pessoas que demoraram a entrar. E, na verdade, eu demorei a entrar, porque eu não consegui fazer pelo meu notebook, por algum motivo que eu não sei explicar. Mas a gente combinar de entrar, tipo, uns 10 minutos antes, para não ter essa parada que senão atrapalha alguns alunos, né? Então, beleza. E vamos para tangente. Tangente é o seno sobre o cosseno. A partir do momento em que você tem o valor do seno e do cosseno de algum ângulo, você pode encontrar a tangente, que é só colocar o seno sobre o cosseno. Ou você também pode encontrar pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, lembrando, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Beleza. Essas são as três principais. Na verdade, existem outras principais, que é a cossecante, a secante e a tangente, que a gente não vai dar ênfase durante essa aula, certo? Mas só para saber, quem tiver com um caderninho aí, dá para anotar. A cossecante é o inverso do seno. E a secante é o inverso do cosseno. E é assim mesmo. A cossecante é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno. E aí tem a cotangente, que é o inverso da tangente. Uma vez que você tem os valores de seno, cosseno e tangente, para encontrar a secante, a cossecante e a cotangente, é só você inverter um sobre o valor. Vou dar um exemplo para vocês. Seno. E você quer encontrar a cossecante desse mesmo ângulo. Como que você faz? 1 sobre o seno desse ângulo. É só você inverter, tá certo? Então, relembrando mais uma vez. Secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno e cotangente é o inverso da tangente. Pula para o próximo slide e aí vocês têm uma tabelinha bem famosa, que é a tabelinha dos ângulos notáveis. Tenho certeza que no ensino médio todos já viram essa tabelinha dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60, seno, cosseno e a tangente, né? Existem até musiquinhas para decorar os valores de seno, cosseno e tangente, mas eu prefiro decorar assim, ó. Olhando lá na linha do seno, vocês vão perceber que é o número 1, 2 e 3 no numerador. No cosseno, é 3, 2 e 1. Acompanharam? O denominador de todo mundo é 2. Isso não vai mudar, então isso é fácil da gente guardar. E no numerador, tem raiz. É raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Só que raiz de 1 é 1, então não precisa ficar escrevendo, tá bom? Então, a regrinha que eu dou para vocês guardarem é: guarda o denominador, que é 2, para todo mundo, seno e cosseno, e aí vocês escrevem em cima 1, 2 e 3, 3, 2 e 1. E aí coloca a raiz no numerador. Só que como raiz de 1 é 1, você esquece dessa raiz de 1. Para encontrar tangente, é muito simples. Basta você dividir o seno pelo cosseno, e aí você encontra o valor da tangente, tá bom?
E esses valores, né? Muitas pessoas perguntam se esses valores eles são arbitrários, da onde que saiu esses valores. E não, gente, eles não são arbitrários, tá bom? Eles têm uma razão de existir. A razão de existir eu vou explicar para vocês agora. Olha lá no próximo slide, seno e cosseno de 45. Por favor. Quem estiver com o slide aí. Abriram? Beleza. Isso daí vem do teorema de Pitágoras, tá bom? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá bom? E o teorema de Pitágoras, ele só funciona em triângulos